Nesse momento a gente inicia mais uma entrevista aqui na cidade de Cajazeiras. Inicialmente, boa tarde. Boa tarde. Gostaríamos que você, posso chamar de você ou do senhor? Fique à vontade. Você poderia dizer o seu nome completo? Infábulo Jé Aureni. Esse é o nome do santo? Esse é o nome que eu ganhei quando eu fui para o culto nigeriano, no culto de Infá. Então, esse é meu nome religioso. E o seu nome pessoal? Anderson R. Leite. Rolo de Leite. A data de nascimento pode dizer? Pode, 8/12/1977. O nome dos pais? Agenor Andrade da Silva e Elizabeth Leite Ferreira. São naturais daqui de Cajazeiras? Meus pais são. E você? Também. A profissão dos seus pais? Bem, minha mãe é doméstica e meu pai trabalhou muito tempo fora em São Paulo, em várias coisas lá, então não tenho muito como saber, mas era lá em fábricas. E ele foi para lá em que ano? Você lembra? Em que década? Eu era pequeno, acho que em 79, por aí. E por que ele foi para São Paulo? Minha mãe não era casada com meu pai, entendeu? Os dois se conheceram e tiveram um relacionamento, e desse relacionamento nasceu eu. Certo. Você estudou? Estudei. Até que série? Até a 8ª série. Aqui mesmo em Cajazeiras? Aqui mesmo. Gostaria que você falasse um pouco, contasse um pouco como que começou, como que você entrou na religião. Como eu na religião? Minha avó, que já é falecida, Enéas Leite Rocha, ela morava em Senador Pompeu e morava também minha mãe biológica, que chama-se Elizabeth, né? Então, eles lá, minha avó começou a ter problema de saúde, eles procuraram lá um terreiro de Umbanda, e aí foi se tratando espiritualmente. Minha avó primeiro, né? Depois minha mãe biológica. Então, com o passar do tempo, minha avó, que é falecida, como eu já falei, então veio para aqui, para Cajazeiras, ela, minha mãe e meus tios, e daí ela colocou um terreiro de Umbanda. Então, quando eu nasci, já existia esse terreiro de Umbanda, e aí depois minha bisavó faleceu. Então, a minha avó, Enéas, então ela fechou o terreiro e ficou só dando consulta em casa. Então, eu tive alguns problemas de saúde, então minha avó decidiu me levar até a mãe Bela, que também hoje é falecida, que foi filha do pai Jackson. Então, lá foi feito alguns procedimentos, alguns trabalhos, algumas coisas, e isso daí eu fui desenvolvendo a minha mediunidade dentro da casa dela, certo? Aí, com o passar do tempo, tinha um irmão de santo meu que chama-se José Irismar Alves de Lira, pai Irismar. Então, minha mãe de santo, Bela, faleceu, né? Então, aquela coisa, eu tenho muita proximidade, muita afinidade com esse irmão de santo meu, que chama-se José Irismar. Então, eu passei para ele. Então, aí ele me raspou, né? Aí ele me raspou. E depois eu fui também não deu certo com ele, eu fui para a casa de outro pai santo, né? Para a casa de pai Afonso, que passei 12 anos. Mas aí eu já tinha aqui na época era Ilê, não é? Porque no Queto é Ilê. Na Angola é Abassá, no Jeje é Quebe e no culto de Infá é Egbé. O que quer dizer a questão Ilê? Ilê significa casa. Tua casa pode ser de moradia ou pode ser religiosa.
Então, atualmente, hoje, eu estou dentro do culto de Infá. Hoje eu sou um sacerdote do culto de Infá. Sou consagrado Babalau pelo Olu Infaule Aureni, que é da família Aureni, é do culto nigeriano. Então, o que é o culto nigeriano? O que é o culto de Infá? Então, o culto de Infá é uma religião que já veio da África, é uma coisa tradicional, que muda muito pouca coisa aqui no Brasil. A gente tenta manter as coisas como são. Então é diferente do candomblé, porque o candomblé foi criado aqui no Brasil mais ou menos há 400, há 500 anos, por aí, se não me engano. Então é uma coisa diferente do culto que é do candomblé, o culto de Infá. O culto de Infá já é uma coisa mais, como eu falei, mais lá da África, mais as raízes não mudam muita coisa. Então é diferente aqui do candomblé, porque o candomblé aqui no Brasil então foi criado, teve a questão da questão dos santos católicos e tudo mais. Tem que dizer que São Jorge era Ogum, era Nossa Senhora da Conceição. Então aqui no Brasil poucas pessoas conhecem o culto de Infá, né? O que é a palavra Infá? A palavra Infá é o oráculo, é o jogo. E Urumila é a divindade, não é? Então, aquela coisa é diferente do candomblé. Então, hoje em dia eu fui Babalorixá e hoje em dia eu sou Babalau, né? Fui consagrado Babalau. A gente vai voltar a falar um pouco sobre isso, mas voltando um pouco à sua história. Quando você começou a entrar na religião, você começou por problema de saúde também ou não? Bem, como eu falei, minha avó já era de dentro, então tinha alguns problemas de saúde, então levava para a medicina e levava também para, como as pessoas chamam vulgarmente, de macumba, né? De macumba, Xangô, que se tratava aqui na região, né, de Cajazeiras, que era dito isso daí, Xangô. Então, eu fui para a religião por problema de saúde, então eu acompanhava a minha avó, mas eu era um pouco cético, eu não acreditava na espiritualidade. Até que um dia, numa casa de uma amiga dela, que não era um terreiro, era um quartinho que ficava até lá no centro da cidade, e chamava-se a bomba de gasolina. Então, por trás da bomba de gasolina, Leica morava, que era uma amiga dela, que era mãe de santo, de Umbanda. Então, tinha uns quartinhos lá no muro. Então aquela coisa, minha avó sempre ia e aquela coisa, eu ficava atrás de dormir e a entidade não subia, né? Então eu me enraivava com aquilo, às vezes dormia, às vezes não dormia, eu ficava irritado. E eu dizia para mim mesmo que aquilo dali era mentira, né? Que aquilo dali não era verdade e tudo mais. Até que um dia eu estava sentado lá, então estava as pessoas incorporadas lá com os mestres, com caboclo, com essas entidades de Umbanda. Então eu não sei o que foi que me deu. Eu sei que de repentemente o mundo apagou, é como se eu tivesse desmaiado. E segundo as pessoas disseram que eu recebi lá um mestre, né? O que seria um mestre? O mestre seria uma pessoa que já esteve aqui na Terra, que desencarnou e voltou com um espírito de luz para ajudar os outros. Então eu recebi essa entidade. E as pessoas pensavam que era uma brincadeira. Então, quando eu saí daquele transe, eu comecei a chorar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu pensei que eu tinha caído, eu tinha desmaiado. Então, minha avó já trabalhava, já atendia as pessoas na casa dela, mas tinha essa questão das vezes a gente ir para outros lugares, né? Que é para a casa de outros pais de santos, mães de santo. E foi nesse local, na casa de Leica, uma mãe de santo, que eu incorporei pela primeira vez. Na casa de quem? De Leica. Aqui em Cajazeiras. E quem é a mãe dela? Mãe dela já é falecida, que era filha de santo de Pai Jackson. Quais são os mais antigos que o pessoal fala aqui em Cajazeiras? Os primeiros, mais antigos?
Bem, eu falo pelo conhecimento que eu tive, porque quando eu nasci já existia pais de santo e mães de santos, mais alguns de Umbanda. Então, a primeira pessoa aqui de Cajazeira que teve um terreiro, um templo religioso de Umbanda, chamava-se Maria Pereira, que o terreiro dela chamava-se Terreiro São Francisco, não é? Então, aquela coisa assim, na época não existia federação aqui em Cajazeiras, então pouco as pessoas conheciam e a maioria trabalhava escondido por questão da polícia, de perseguição. Então, minha avó, como já tinha um conhecimento mais em João Pessoa, né, segundo ela, chamava-se Carlos Leal, o nome do homem que era da federação lá. Então, ela trouxe a federação para aqui, para Cajazeiras. Até antes não tinha toque, não tinha atabaques, não tinha tambores. Apenas as pessoas se reuniam, fechavam as portas e lá incorporavam os seus guias, os seus caboclos, as suas entidades, porque não conhecia o que era toque de tambor e nem de atabaque também. Então, a pessoa mais velha que eu sei, puxo por minha memória, minha avó dizia, e eu ainda presenciei, conheci, né, foi Maria Pereira. Aí tinha minha avó, depois teve Anisa, aí chegou o pai Jackson, minha avó fala que chegou ele, aqui em Cajazeiras. Depois chegou uma mãe de santo chamada Francisca Santa Cruz, que hoje em dia já é falecida. Então tinha Leca, que também era uma das pessoas mais velhas, e tinha também uma mãe de santo que não era daqui, que se agregou aqui em Cajazeira, que era chamada Mãe Helena, que essa também já é falecida. Então as pessoas, o terreiro mais velho, se fosse para existir, que existia aqui na cidade de Cajazeira, seria o de Maria Pereira. Isso era que década mais ou menos, esse povo todo? Olha, eu nasci em 1977, quando eu nasci, isso tudo já existia. Então, creio que foi lá por mais ou menos em 60, por aí. Né? Porque eu nasci em 77. Essa Helena era a Helena do bode? As pessoas falam que é uma Helena. Eu não me lembro nem recordo se era a Helena do bode. Eu sei que mas era... tem esse comentário? Diz que tem uma Helena do bode, mas não sei se era dessa daqui. Na casa de Maria Pereira, lá tinha um quarto, lá no final do salão, que era bem grande, bem comprido. Tinha uma pedra de cimento. Aí tinha uma toalha de renda branca. E tinha imagens de todos os santos católicos para simbolizar os orixás. Aí embaixo tinha um tanquinho com água, que era botar uma estátua de Iemanjá, que era para significar o tanque de Iemanjá. Então, por exemplo, minha avó morava em casa alugada, então o terreiro, então era o altar era feito com uma mesa, dessas mesas antigas, feitas de madeira, botado toalha e colocado imagem de santo católico, de caboclo, essas coisas todas misturadas. E tinha, como aqui na época as pessoas não conheciam o que era atabaque, então eles mandavam fazer de zinco, mandavam fazer o instrumento de zinco que parecia até com, hoje em dia, eu acho que uma timbalada. Então, por cima colocava o couro nesse tambor, então aí se tocava, né? Então, era assim que funcionavam os cultos. Então, tocava e cantava em português. Então, não tinha nada de questão de candomblé. Então, depois, com muito tempo, todo esse pessoal já estava assim. Maria Pereira, minha avó, Enéas, aí chegou, aí tinha Anisa já morava aqui, Leca também já era daqui. Então chegou o pai Jackson. Então Jackson, segundo me conta, que ele veio do Rio de Janeiro, então era Angola. Então, como era difícil para que as pessoas se habituassem ao candomblé, então tinha um pouco de mistura das duas coisas, entre o candomblé e a umbanda, entendeu? Então ficava aquelas duas coisas misturadas. Então uma hora cantava em urubá, outra hora cantava em português.
Então, a pessoa que, por exemplo, assim, questão de candomblé, a coisa mais próxima, foi o pai Jackson. Então, também depois, com muito tempo, eu não me lembro muito porque eu era muito criança, mas chegou também mãe Helena, que era da questão do candomblé também. Não é? Então, deu uma misturada aí, duas casas de candomblé e as outras de umbanda, né? Mãe Helena veio de onde? Mãe Helena, se não me falha a memória, ela veio de São Paulo. E Enéas? Mãe Enéas, ela nasceu em Barbalha, no Ceará. Que é a sua avó? Que é minha avó, que foi que através dela que minha família entrou dentro da Umbanda, dentro da religião, e até hoje eu vivo dentro da religião porque ela já vivia, né? Então me apresentou a isso daí. Ela morava em Barbalha e como veio para cá? Ela morava em Barbalha. Depois de Barbalha, ela nasceu em Barbalha. Então, depois de Barbalha, ela foi morar em Senador Pompeu, né? Foi morar em Senador Pompeu. Então lá tem um pai de santo, esse eu não conheço, não sei o nome. Então ela e minha mãe biológica, elas duas começaram a se desenvolver. Então depois minha avó era casada, então veio com o marido e os filhos todos para aqui, para a cidade de Cajazeiras. Então às vezes passava um tempo aqui, às vezes ia para João Pessoa, mas sempre estava retornando aqui a Cajazeiras. E lá em João Pessoa, minha avó conheceu a questão da parte da Jurema, não é? Que as pessoas misturam a questão de Jurema com Umbanda. Então, Umbanda é diferente de Jurema, não é? Então, o que é a questão de Jurema? Jurema seria um culto indígena, uma pagelança, uma coisa assim. Então, lá em João Pessoa, a minha avó, ela conheceu a questão de Jurema. Ela conheceu a questão de comer de Jurema com o pai Bola e fez Jurema. Inclusive, por exemplo, quando eu era pequeno também, eu me iniciei a Jurema antes mesmo do candomblé, do santo, do orixá, como as pessoas falam. Eu me iniciei a Jurema ainda criança. Eu acho que eu tinha uns 6 para 7 anos por essa faixa etária, não é? Com o pai Bola, lá em João Pessoa, que morava, era chamado até a Mata dos Bombeiros. Não é? Então, depois ela retornou para cá e tal. Enfim, então, aí também eu conhecia a parte de Jurema. E a Anísia era daqui mesmo? A Anísia era daqui. E Maria Pereira? Maria Pereira também, eu acho que ela era daqui. Se não me falha a memória, eu acho que ela era daqui. E Francisca Santa Cruz? Francisca Santa Cruz era de Recife. E você sabe por que ela veio parar aqui? Não, eu não sei. Eu sei que aquela coisa, quando eu nasci, já vi ela e tudo mais, então eu não passei muito tempo com ela, não conheci muito a história dela, né? Essas antigas já eram juremeiras? Não, elas não eram juremeiras, elas eram umbandistas. A primeira pessoa que se enjuremou-se foi minha avó, Enéas, e eu, lá em João Pessoa. As outras daqui eram umbandistas, e depois, quando o pai Jackson chegou, e Helena, então se criou-se um candomblé. Mas que, por exemplo, as pessoas, por ter uma dificuldade em cantar em urubá, então cantavam em português e fazia as obrigações do culto do candomblé. Não é? Eu era pequeno, mas eu ainda me lembro que era assim, não é? Você disse que elas eram umbandistas, não era juremeira. Qual é a diferença aí, umbandista e juremeira para você? Umbanda, a legítima Umbanda, ela não tem sacrifícios de animais, ela não faz santo, ela não raspa santo. A Umbanda, ela é fruto, flores e incenso. Ela não tem sacrifício. E a Jurema é um culto ligado aos aborígenes, aos índios. Então, é uma coisa que você vai encontrar a estátua, mas tu vai encontrar no culto de Jurema, o nome já diz a palavra Jurema. Então tu vai encontrar um oberó, um prato de barro, com um tronco de Jurema, que é para simbolizar a mata, para significar o caboclo. Então a Jurema, ela tem a questão do sacrifício vegetal e animal, como o candomblé tem.
E a função da Jurema é mais a arte de curar pela fumaça, né? Então, é como os índios faz lá, acende o cachimbo e vai lá, pega o cachimbo e defuma a pessoa com aquele fumo e aquelas essências dentro do cachimbo, para que as más influências materiais e espirituais vá embora. Então, essa é a diferença de Umbanda e Jurema, são duas coisas completamente diferentes. E então, quem começou aqui em Cajazeiras a colocar a tronqueira lá e começar esse culto foi a sua avó? Foi minha avó. Que trouxe lá de João Pessoa. Foi que trouxe lá de João Pessoa. Você fez a obrigação do santo em 99, o responsável foi José Irismar Alves de Lira, e tem o título pela Federação Cultural Paraibana de Umbanda, Candomblé e Jurema. Certo. Então, eu fui raspado por Irismar, mas eu me iniciei com Francisca Isabela Barros, que era filha de santo de pai Jackson, certo? Então, lá na casa de Mãe Bela, então segui o mesmo rito da casa do Babalorixá, do pai de santo, que era o pai Jackson. Então, eles não raspavam. Então, fazia moeda, abria-se as curas, fazia os beré e assentava teu santo. Então, era toda uma feitura, só que não raspava, fazia apenas moeda. Entendeu? Então, aquela coisa. Quando a minha mãe de santo faleceu, eu me iniciei com ela, eu tinha 12 anos de idade, e José Irismar já era filho de santo dela, já era AO dela. Então, ela faleceu, então ele morava em João Pessoa, então ele procurou um pai de santo chamado Carlos da Itá, lá em João Pessoa, que segundo ele era do Jeje. Então, como minha mãe de santo tinha falecido, e eu tinha mais afinidade com esse irmão de santo meu, então ele já era raspado, já estava raspado, na época já tinha decá, então ele me raspou, entendeu? Então, as pessoas de Cajazeiras também não eram raspadas, entendeu? As pessoas não eram raspadas. Então, esse meu irmão de santo raspou o orixá lá em João Pessoa, com esse pai Carlos da Itá. E com o tempo depois, nessa data aí, 1999, se não me falha a memória, acho que deve ser isso. Então, eu raspei o orixá com ele, entendeu? Então, como eu já tinha casa aberta e tudo, então eu já era babalorixá. Mas aquela coisa, eu não tinha me iniciado a questão de ter raspado o orixá. Então, fui para a casa de Francisca Isabela Barra, através de minha avó, que era filho de santo pai Jackson, pois lá não raspava, apenas fazia moeda, fazia beré. Então, quando ela faleceu, então meu irmão de santo, José Irismar, então foi para outra casa, e a partir dessa casa eu fui até um encontro dele, então ele me raspou ao orixá, entendeu? Então eu virei Elegum, né? Quando você raspa, você vira Elegum. Porém, eu já era um sacerdote, eu já tinha casa aberta. E o que é fazer moeda? Quando eu falei a questão de raspar. Raspar, quando você se inicia para o orixá, então tu raspa a cabeça toda, tu ali está dizendo que está renascendo para uma nova vida, tu está se despindo deste mundo para o outro. Então, como não raspava na casa de Mãe Bela, e nem na casa de pai Jackson na época, o que acontece? Então, moeda é até parecido um pouco com a questão católica, né? Na qual eu fui católico também, né? Aquela coisa, fui batizado, crismado, fui coroinha e etc. Mas sempre um pé dentro da espiritualidade, porque é aquela coisa, eu era uma criança e a gente às vezes não sabe bem o que quer. Então, o que acontece? Moeda. Então, um pequeno... Tira uma região do teu cabelo, aqui ao alto da cabeça, e faz com que seja uma moeda. Faz um buraco lá, tal, para simbolizar que tu está renascendo. Então é diferente da raspagem. É como, por exemplo, tem alguns ogãs e algumas equedes que tem casa que não raspam ogãs e nem equede. Apenas fazem moedas também e por isso não deixam de ser feito. Não é? Mas, por exemplo, a maioria das pessoas do axé, a maioria do orixá, se tu não é raspado, tu não é respeitado. Não é? Então, se a obrigação que não é raspado não vale, então, ogã e equede, me perdoe quem for ouvir
e vê isso, me perdoa, então também não é feito porque não rasparam. E quando você fez essa obrigação de santo em 99, foi aqui ou em que cidade foi? Não, ele veio para cá. A raspagem foi aqui. Ele foi para Cajazeira. E essa Federação Cultural Paraibana de Umbanda, Candomblé e Jurema é de onde? Bem, na época que foi feita a minha raspagem, foi pela a de Walter. De Walter, como é que já faleceu, que era da federação, que está falecido agora, não sei o que está assumindo agora. E da questão de Jurema, que hoje em dia é outra federação que estou, é da questão de Pai Beto, né, que fica em João Pessoa também, as duas federações. Certo. E em 2001 você fez Iaú, na tenda de Candomblé Odel Ontá. Não, aí foi em 99, porque nessa questão aí do documento, botaram a data errada, até isso para nós ter dado uma corrigida. Certo. Então, fez o Iaú em 99, não é isso? Bem, olha, vou repetir a história. Eu já era iniciado na casa de Mãe Bela, porém não era raspado, certo? Então não adianta você tapar só com a peneira porque o sol ele sai. Então, na casa de Mãe Bela, que era filha de Santo Pai Jackson, não raspava na época. Então eu fui iniciado por ela com 12 anos de idade. Fui raspado por meu irmão de santo, José Erismar, em 99. Entendeu? Então, aí seria como fosse Iaú, mas eu já não era mais Iaú, porque eu já tinha sido iniciado por Mãe Bela. Então aí foi a questão de raspar, para que eu pudesse raspar outras pessoas. E tem um documento seu também de 2004, da Fundação Beneficente de Cultos Umbandistas e Filosóficos do Estado da Paraíba, onde você recebeu o título de DK, Mensageiro de Orixalá. É o DK. Então, como eu falei na época, eu não era raspado. Então, a minha história já sai um pouco de José Erismar e entramos em Pai Afonso, no Doutor Afonso de Souza Celino, que aí foi o meu babalorixá adotivo, não é porque a gente só tem um pai e uma mãe. Então, meu zelador, meu babalorixá era José Erismar. Então, eu saí dele e fui para Afonso. Então, eu recebi o DK. O que é o DK? O DK é como tu receber um anel de formatura e se formar para que as pessoas saibam daquele feito. Então, foi através do Doutor Afonso que eu recebi DK. Entendeu? O documento lembra aí a questão do DK com o pai Afonso, que já é outro extremo adiante que com José Erismar eu raspei e com ele eu tomei DK. E por que saiu do Erismar para ir do pai Afonso? Pode falar? Não, são coisas assim que não deram certo, né? Então... Tem um documento seu que é da Casa de Cultura e Religião Iorubá de 2013, onde diz que você recebe os rituais de Tefá. Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse documento. Certo, nós já entramos na questão de Ifá, né, no culto nigeriano. Então, poucas pessoas como eu também não conheciam o que era Ifá. Então, a palavra Ifá quer dizer oráculo e Urumila quer dizer a divindade, não é? Então, aí eu conheci Ifá, comecei a me entrosar, a me cuidar. E conheci o Olu Ifá Oleá Orenim, que é uma das maiores famílias que tem do culto nigeriano, e Ifá Teju, que foi também que me raspou. Então, aí eu conheço Ifá, aí eu conheço Urumila, e aí eu sou consagrado babalau no culto de Ifá, por Ifá Olê e por Ifá Teju, lá em Cascavel, Paraná. E essa influência, como foi que você descobriu? Quem te influenciou a procurar o Ifá? Bem, aí foi um irmão meu em Ifá, porque dentro do axé, dentro do candomblé, a gente chamaria irmão de santo. Então, na realidade, dentro do culto de Ifá, não se tratamos por pai ou por mãe, porque é aquela coisa, nosso pai é o Olodumare, que é Deus,
E Urumila seria como fosse Jesus, seria o filho, seria como, não é. Vale salientar isso daí. Então, através de um amigo meu, que hoje em dia somos irmãos na fé, chama-se Conrado, que é em Faloju, né? Então ele já tinha ido primeiro, já tinha se iniciado, ele foi iniciado primeiro do que eu, mas eu fui consagrado primeiro do que ele. Mas ele entrou dentro do culto primeiro que eu. Então, ele conheceu o culto primeiro do que eu, então eu me interessei, e até hoje estou dentro do culto de Ifá, e também dentro do culto do candomblé, porque é aquela coisa, antes de eu ser babalau, eu já era babalorixá. Aliás, nem babalorixá não era, eu era doté, porque eu recebi decar no jeje. Então no jeje é doté, não é babalorixá. Como na Angola não é babalorixá, é tata, itateto, maneto. E ele mora onde, esse seu irmão que te influenciou a ir procurar o Ifá? Em Faloju, que chama-se Conrado, o nome dele, ele mora aqui na cidade mesmo de Cajazeiras. Aí vocês foi para o Paraná? Eu fui para Foz do Iguaçu, Cascavel, Paraná. E lá fizeram o quê? Lá eu me consagrei a babalau. Raspou? Raspa-se a cabeça, faz os ritos e as coisas correspondentes lá ao culto. Poderia explicar um pouquinho para a gente compreender essa diferença entre babalau e babalorixá? Olha, a palavra babalorixá e alorixá. E alorixá significa mãe de santo. Babalorixá significa pai de santo. Tateto e maneto, que é na Angola, significa pai e mãe. Doté e doné é pai e mãe. E a palavra babalau significa pai do segredo. Por que o pai do segredo? Porque é quando ele vai jogar o opelê ou o iquim, que ali Urumila vai revelar, através do zodo, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida e a vida dos outros. Através do iquim, através do opelê, esses dois instrumentos que o Urumila nos deixou. Seriam os búzios? Não. Búzio é do candomblé. Búzio é do candomblé. Então se chama-se Meri de Logum. Os búzios chamam-se Meri de Logum. E no culto de Ifá, você só joga búzio se você não for babalau. Se você se inicia ao culto Ifá e você não tem caminhos para ir ao Unifá nem ao babalau, então você vai ser homo Ifá. Se você não tiver caminhos para babalorixá, para ir ao Unifá nem babalau, o que acontece? Então você vai ser homo Ifá, então tu vai ser um sacerdote de orixá dentro do culto nigeriano. Então seria correspondente à questão de uma mãe de santo, um pai de santo, só que forma diferente do candomblé. Entendeu? Então o que o sacerdote dentro do culto de Ifá ia fazer com os búzios? Ele ia jogar, então tinha um aprendizado. Dentro do candomblé são 16 búzios e dentro do culto de Ifá são 21 búzios. Então ele ia se guiar através dos búzios para saber o que os orixás iam querer de ebó para que fosse realizado os sacrifícios feitos. No Ifá se cultua mais orixás do que no candomblé ou são os mesmos? Não, olha, dentro do candomblé, as pessoas, por exemplo, a casa, se você entrar numa casa de Queto, a casa é dedicada a Oxóssi e a Xangô. Se você for para uma casa de Jeje, a casa é dedicada a Bessem, que seria o Xumaré, no Queto. E dentro do culto de Ifá, a gente não endeusa o orixá. A gente não endeusa o orixá. A gente respeita, a gente cultiva, a gente faz festa, mas sempre a gente está mais ligado a Urumila. Então tudo que vem na frente é Urumila, então não o orixá. Então o orixá tem o seu papel dentro do culto no Ifá, né, no culto nigeriano, de uma forma diferente, de um jeito diferente. Né? Então a gente não adoramos o orixá acima de tudo.
Como dentro do candomblé, por exemplo. Se você é de Oxalá, se você é de Obatala, tu vai adorar Obatala. Se você é de Oxum, tu vai adorar Oxum. Se tu é de Xangô, tu vai adorar Xangô. Então, dentro do culto Ifá, dentro do culto nigeriano, então, o ser que está mais próximo ao Olodumare e a Deus é Orunmila, porque a gente não podemos esquecer da essência que nos criou, que foi Deus, que foi Olodumare, que foi Zambi, que é Olorum, que são as mesmas pessoas. Então, através de Orunmila, então a gente estamos mais próximos de Olodumare. E o orixá apenas faz sua função aqui junto à terra, ao Aie, que é realizar os ebó. Então, se através do Opelê ou do Iquim, o Babalau, ele joga e sai que tem que fazer um ebó e peça da energia de Iemanjá, então vamos recorrer a Iemanjá. Se no Iquim ou no Opelê sai a questão que nós precisamos da energia de Exu, então vamos fazer ebó Exu. Então, os orixás têm sua parte fundamental dentro do culto de Ifá. Então é diferente porque a gente não adoramos ao orixá, a gente adoramos a Orunmila, a gente seguimos a Orunmila, tudo que vamos fazer, Orunmila que está na frente, até mesmo de Exu, de qualquer orixá. Bom, então vamos tentar resumir um pouco aqui a sua história. Primeiro, você entrou na Jurema, é isso? Primeiro entrei na Jurema, depois minha avó já vivia na Umbanda também. Isso. Então depois fomos para a casa de Mãe Bela, que lá foi iniciado a casa de Mãe Bela. Na Umbanda. Não, lá, segundo dizem que era Angola. Né? Era Angola. Então foi aonde eu me iniciei com Mãe Bela, com 12 anos. Angola. Depois, Mãe Bela falece, então eu vou para meu irmão de santo, o pai Irismar, que me raspa, e que estava no Nagô. E depois eu conheço Pai Afonso, que fico 12 anos. Que aí com ele, né, nessa percurso do tempo, aí eu tomo o DK dentro do culto do Jeje. E depois vai para o Ifá. E por último eu vou para o Ifá. Agora, explica para a gente, resumidamente, para a gente entender. Qual é a diferença do Angola, Queto, Nagô e Jeje? Angola você vai, não é orixá, chama-se Inquice. Então os ritos e os atos são diferentes. O Nagô já tem orixá, então o Nagô vem lá de papai, que é lá do Recife, da casa do Pai Adão, lá de Recife, que é uma casa de patrimônio histórico que é tombada. Não é? Então, José Elismar veio de lá também, que eu conheci. Então, ele passa por a casa de Mãe Bela falece, ele passa por o Nagô de papai. Então, eu vou tomar uma obrigação com ele, né, e raspo no Nagô, com Irismar. Então, a palavra Nagô significa negro. Então, as pessoas dizem que essa nação Nagô não existe, mas existe, que é tão comprovado que existe a casa do Pai Adão, o sítio do Pai Adão, que é no Recife, que quem cuida dela é Manuel Papai, né, que é uma grande pessoa conhecida, um homem conhecido e famoso, né? Então, aí eu vou para o Jeje. O Jeje não tem orixá e não tem Inquice, ele tem Vodum, não é? Que aí eu conheço o Pai Afonso. O rito do Jeje é diferente, porque aí o rei da casa de Jeje não é Xangô e nem Oxóssi, é Bessem, que seria o Xumaré, que é onde eu tomo outra obrigação e recebo o Decá, ou seja, me formo com o pai Afonso, com o Dr. Afonso, que é do Jeje. E por último, eu conheço Ifá Wole Aurenin, que é da família Aurenin, e sou consagrado com ele, juntamente com o Uluô dele, que é
Ifá Tejuá Orinim, que aí eu me consagro Babalau. Esse seu, que você disse que é o seu irmão, que foi quem te influenciou ir para o Ifá. Conrado. E ele? Como foi que ele soube do Ifá? Como é que... Ele também passou pela Umbanda, pelo Candomblé e tudo isso daí, só que é mais novo do que eu em questão de orixá, de santo, como as pessoas falam, né, no popular, no santo. Então eu sou mais velho que ele. Então ele pesquisava e conheceu babalaus, muitos babalaus, tanto que eu me consultei com alguns, fiz algumas coisas com outros, e não me identifiquei, não deu certo com os outros, nele também. Então até que ele conhece Ifá Uole, e ele vai até a Bahia, que na época ele morava na Bahia. E o que acontece? Então ele se inicia a Ifá. Então o tempo passa, então eu já estava me cuidando dentro de Ifá. Então ele se iniciou primeiro que eu, e eu me consagro primeiro que ele. Me consagro Babalau primeiro que ele. Depois, mais ou menos uma semana depois, ele se consagra Babalau. Então, se fosse botar na balança, nós seria igual. Mas se você nasce no dia 7, eu nasço no dia 8, então quem é o mais velho provavelmente que é o dia 7, né? Então ele conheceu, ele entrou em contato porque ele morava na Bahia. Não, Conrado mora aqui, em Cajazeiras. Só que Ifá Uole morava na época que ele conheceu na Bahia, em Salvador. E como que ele se conheceu? Através da internet. Não é? Então nisso nasceu uma amizade, ele foi lá conhecer, foi fazer o Zé Bó, foi tomar bori, foi se consagrar, e criou-se esse vínculo espiritual aí. Agora veja só, você primeiro foi Jurema, depois Angola, Nagô, Jeje, e hoje você definiria como aqui? Hoje, por exemplo, se eu tivesse no Jeje ainda, então a casa seria um Quebe, né, que seria uma casa de Jeje. Então, hoje eu tento ficar mais próximo do culto de Ifá, entendeu? Então, ali tem o nome, Egbé Ifá Orumilá. Então, Egbé significa comunidade. Então, aqui tem os Omorixá e tem Omo Ifá, porque meu Omo veio iniciar outras pessoas para Ifá aqui na Egbé ou na Ebé, como queira tratar. Então, as pessoas que eram do Candomblé na minha época, no meu tempo, então nós fazemos as coisas dentro do Candomblé, dentro do Jeje ou dentro do Nagô, depende de qual tempo as pessoas foram feitas. E as que são Omo Ifá ou Aô Ifá, então a gente tratamos dentro do culto de Ifá. Então, mas a casa, hoje em dia, ela é de Ifá, entendeu? Ela é de Urumila, então Egbé Ifá Urumila, uma comunidade de Urumila. E tem Jurema aqui? Tem, mas nós fazemos culto separado, nós não podemos fazer culto misturado. É como você ser do Candomblé, então o Candomblé puro, ele não tem caboclo. Então hoje em dia muitas casas, até mesmo na Bahia, tem o caboclo, não é? Então eles tocam para o orixá, faz a festa para o orixá, e também tem os dias que fazem a festa para o caboclo lá, né? Para o boiadeiro. E como aqui já existia, eu já era juremeiro desde criança, onde foi o começo do meu berço. Então, tem o culto de Jurema de 15 em 15 dias ou de mês em mês. Preconceito, tem alguma história? Preconceito religioso? Sim. Preconceito religioso tem, sempre vai ter. Por quê? Porque é aquela coisa assim, as pessoas perguntam logo, sempre tem aquela velha piadinha, se você é babalorixá, se você é orixá, se você é cartomante, se você não sei o quê, por que você não acerta na loteria? Não é? Então sempre vai ter aquela discriminação. Se você cresce na vida, vão dizer que você estava explorando e roubando e iluminando as pessoas. Se você não cresce rapidamente, então as pessoas vão dizer que você não sabe de nada, que aquilo é mentira, que você está enganando as pessoas, e etc. Então o preconceito existe e sempre vai existir,
na minha casa, no Gantuá, na Casa Branca, na casa de Pai Jackson, na casa de Leica, na casa de Anesa, em Paibola, em João Pessoa, no Recife, em qualquer outro lugar, sempre vai existir a discriminação, porque todas essas religiões, misturando Umbanda, Queto, Jeje, Nagô, Xambá, Angola, Infá, todas essas religiões, não queira que não queira, tá uma ligação ligada ao negro, ao urubá. Então, sobre a questão de preconceito e da questão de católico e evangélico, como falei, o católico não existe perseguição, comigo particularmente não. Mas eu sofri questão de evangélico me perseguindo, eu tive muito problema com isso. Então, isso era uma coisa muito chata, né? Então, passavam aqui de frente à casa, diziam como é que isso era coisa do diabo, tá amarrado em nome de Jesus. Então, existe o bom e o mau profissional. Quando você realmente é um evangélico, então é como a Bíblia está dizendo: amais o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não faz isso, você está indo contra tudo que você acredita que está ali. Mas também a gente não pode generalizar, porque aqui nessa rua mesmo, que eu moro, tem uma igreja evangélica e tem um pastor jovem até, chamado Pastor Paulinho. E ele nunca me chamou para ir na igreja dele assistir um culto. Mas pela forma dele ser e me tratar, eu disse: eu vou num culto seu. Eu fui lá, fui bem recebido e tudo mais. Então, isso daí, eu acredito que a gente poderia viver num mundo sem questão de estar com picuinha evangélico, com macumbeiro, com pai de santo, com católico, seja lá com qual for sua religião. O sol nasce para todos e brilha para todos. Então, seria muito fácil de conviver. Tanto que na questão da consciência negra, não tinha consciência negra aqui em Cajazeiras. Então foi criado por Rivelino, na época era secretário de Ricardo Coutinho. Então, quem começou foi Rivelino, foi eu e Mãe Viana. Então, depois foi que os outros foram chegando, mas a gente começou a questão da consciência negra. Então, um evangélico me aborda e me pergunta: eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu já sei qual é a pergunta que você vai fazer. É porque eu não ganho na loteria. Aí ele disse: sim, mas vocês não jogam e descobrem o futuro e coisa e tal. E eu respondi a ele, eu disse: imagine se não existisse empregado, como existiria patrão. Então, se todas as pessoas que fossem do axé acertassem na loteria ou adivinhassem o número da loteria, então não existia outra religião, porque todo mundo queria ser do axé, queria ser da macumba, e ninguém trabalhava no mundo, não é? E eu perguntei ao evangélico: então um avião vai no ar e Deus é tão grande, o seu Deus, você ora para ele, e por que o avião cai lá no ar e mata velhos e crianças inocentes, etc. Então não teve respostas para me dar, não é? Então eu não sou incrédulo, acredito em Deus e em Olodumare, mas eu acredito no Deus que nos criou a natureza. Deus quer tudo isso, e não um Deus ditador, um Deus da ditadura, o Deus que as pessoas dizem que até cuspir é pecado. Então, é como o sexo para o candomblé, o sexo para Infá. Para nós, o sexo não é pecado, porque se fosse pecado, não gerava criança, não fazia menino, não é? Então, o que tem que ter dentro da questão da espiritualidade é tudo ter prudência, ter cautela, mas questão de pecado em sexo não tem pra gente. E relação entre pessoas do mesmo sexo? Como eu falei, você está falando sexo com sexo? Dentro do candomblé, e se você for procurar até dentro de qualquer relato que fale de religião iorubá, não tem falando sobre homossexual ou homossexualidade, entendeu? Tem falando sobre a questão de prostituição, por exemplo, Infá abomina prostituição, abomina aborto, ele não gosta do fumo, não gosta da bebida, porque tudo isso daí pode te levar à destruição. Então, o que te destrói é pecado. O que que faz bem a você, a teu semelhante e ao outro, não é pecado. Então, para nós, a questão também
do sexo oposto ou com o mesmo sexo, não existe pecado para dentro do candomblé, nem para o culto e outros cultos também. E voltando um pouquinho, esse dia lá na frente da catedral, como foi? Então, o bispo saiu, nos abençoou, então fechou a igreja, foi embora. E a gente tocamos, algumas pessoas ficaram olhando e respeitaram, não disseram nada, e algumas pessoas aplaudiram, outras ficaram caladas, como faz parte do show. Você ir num show, umas pessoas gostam e outras não gostam. Mas receberam entidades? Teve uma quantidade de gente, mesmo porque não foi muito divulgado, não apareceu tanto na frente da catedral, mas tinha até um bom público lá assistindo e olhando. E a relação com os vizinhos? Eu particularmente, na época, quando eu vim morar aqui há 17 anos atrás, eu tive problema com meus vizinhos, tanto do lado como do outro, mas eu acho que tudo é questão da gente se entender. Não é porque aquela coisa assim, cada um conquista o seu espaço. Você não pode invadir o meu, não posso invadir o seu. Então aquela coisa, quando eu tento não incomodar meus vizinhos, eu já tive rixa com os vizinhos por causa da questão de toques, etc. E hoje em dia a gente tem uma relação boa, uma relação legal. Então, às vezes, quando estou escutando uma música evangélica ou católica, se eu tiver com o meu som ligado, eu desligo o meu som. Se ele estiver fazendo alguma coisa aqui hoje em dia, se eu pedir, meu vizinho baixa e entende, entendeu? Então, isso é bom. Mas aquela coisa, eu demorei com um sem terra, 17 anos para estar aqui sentado, para nós estar conversando aqui. E nós falando nessa paz aqui que nós estamos falando agora. Mas já teve algum problema de ter que chamar a polícia aqui em Cajazeiras ou apelar para a justiça? Não, na minha casa particularmente não. Você conhece casos? Uma vez esteve na casa de um pai de santo, né, que, em Cajazeiras, né, que ele se entendeu com o vizinho e ele teve que chamar a polícia porque o vizinho estava lá querendo invadir o espaço, ele estava dando uma festa e estava querendo invadir o espaço. Aqui hoje está vinculado à qual federação? Tá a de Pai Beto, deixa eu ver qual é a federação ali. É em Campina? É em João Pessoa. Certo. E a relação com os políticos da cidade? A gente não mistura. Eu particularmente não misturo questão de política, né? Eu não tenho um time de futebol, não tenho escola de samba e não tenho partido político. Então aquela coisa, respeito eu respeito qualquer outra religião, mas a minha particular é Urubá. Então aquela coisa, políticos eu só vejo e me reúno na consciência negra quando nós vamos para a Câmara. Tirando disso, nada é questão de politicagem. Eles procuram para algum trabalho? Aquela coisa, assim, aqui em casa particularmente não. Certo. Esse símbolo que você está com ele aí, podia explicar um pouco para a gente? Esse símbolo aqui é o símbolo de Infá, isso é uma conta de Infá, tem o nome Infá no meio. Então, por exemplo, o do Babalorixá vai ser mais conta do que essas, mais ou menos até aqui, na altura do umbigo, e não vai ter essa parte aqui do símbolo de Infá. Não é? Então, isso daqui é para representar que você é de Infá, como o Irunqueré também é para representar que você é de Infá, como o Ide Infá é para representar que você é de Infá. Então, isso aqui diferencia uma coisa da outra. E como é esse que você está com ele na mão aí, significa o quê? Isso daqui chama-se Irunqueré, né, que seria rabo de cavalo, que também foi muito usado pelos egípcios, os reis, os nobres, que era para símbolo de poder e também para espantar as moscas, para poder ficar se abanando. Você usa ele na hora dos rituais? Dos rituais. E a roupa, sempre essa indumentária que você está com ela? São essas daqui, tem outras contas, tem outras roupas estampadas e etc. Mas geralmente são mais ou menos nesse modelo. É calça e bata. E isso daqui chama-se, aqui até, em outros casos chama-se filado. Certo. Pelo que você tem falado até agora, me parece uma pessoa que tem muito conhecimento. Como você se informa de tudo isso? Tudo o pouco que eu sei,
não é? Eu aprendi com meus mais velhos, as casas onde passei e até hoje onde eu passo, que é no Infá, não é? Então aquela coisa, quando você vai para o candomblé, é como uma escola, tu vai estudar, tu vai ter que começar da alfabetização até tu chegar na universidade. Então quando tu vai para Umbanda também, na Jurema também, Infá também. As festas que você dá aqui são quais? Eu dou mais a festa de Ubaluaê, a festa de Ogum, a festa de Ibeje. São essas festas mais que Iemanjá e Oxum não tem aqui, não? Iemanjá e Oxum são difíceis da festa. Esses são os mais tradicionais, né? Que é de Ubaluaê, de Ogum e de Ibeje, né? Mas tem outras casas que já tocam para os orixás e fazem outros tipos de festa. E além deles, do Ifá, quem que vocês fazem? Tem alguma festa específica? Não, aí você está falando na questão quando você faz festa de santo, então é no candomblé. Sim. Não é? Então, Infá tem um festival de Infá. Não é que é aquela coisa, se reúne pessoas do culto de Infá, vamos louvar, vamos cantar, vamos tocar, para homenagear que é o dono da festa, que é o Urumila. Mas não sabe fazer entrega em algum lugar, é aqui mesmo? Porque na África, por exemplo, não existe assim um tempo específico. Existe aliás, existe um tempo, mas a festa na África é na praça, é como que fosse, por exemplo, é um show que você fosse fazer na praça pública para todo mundo ver e sair no meio da rua. É na Nigéria? É na Nigéria. E como é que você sabe disso? Você pesquisa isso como? Aquela coisa, como o meu mais velho, meus Oluô foram para a África, foram tomar Ibaodo e Aodo, que é um ibá que se toma, que é diferente do candomblé, que é feito de madeira, que é entregue pelo Arabá, que o Arabá seria como se fosse um papa da África. Então, eu sou Babalau, para eu me tornar Oluô, eu tenho que ir à África e tenho que receber o Ibaodo, fazer o ritual com o Ibaodo para receber na África. Então, como eles foram e alguns vão passando para os que estão aqui que não tiveram oportunidade ainda de ir à África. Em alguns momentos você falou da internet. Você usa a internet para quê? Bem, a internet eu uso para a questão de conversar simplesmente com as pessoas. Eu não me deixo guiar pela internet, porque se tudo estivesse na internet, a gente não precisaria de sacerdote. Não é? Então nem tudo eu vou para a internet. Entendeu? A internet eu olho uma coisa, curiosidade e tudo mais, mas a internet eu uso mais em termos de comunicação, não em meio de pesquisa. Mas essa questão política que você fala, você falou da Constituição, isso você acompanha pela internet? O que está acontecendo no Brasil em relação sobretudo, a questão dos evangélicos? Isso aí assim, quando tem uma nota, uma coisa a gente procura, né? Como teve a questão que saiu que um juiz tinha falado lá, que foi até em Brasília, a questão de fechar os terreiros de candomblé e de umbanda. Então isso foi rebatido, foram até algumas autoridades do candomblé lá essas coisas todas, então foi conversar lá com eles. Então ficou porque isso já existia na Constituição, a liberdade de culto, não é? Então aquela coisa, as pessoas, eu acho que tem que fazer, eu acho que lei não existe porque você não vai obrigar o outro a acreditar nem respeitar, mas as pessoas têm que se conscientizar e têm que respeitar a religião do outro aí, independente de qualquer coisa que seja. Para encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para o Brasil inteiro e para o mundo, já que essa entrevista vai ser disponibilizada na internet? Certo. Então eu quero deixar e agradecer a oportunidade de estar aqui, um negro, filho de pessoa humilde, pobre, mas que a gente lutando, a gente chega em algum lugar, como cheguei na Câmara dos Vereadores, como estou aqui à sua frente, a base dos holofortes. Então eu deixo o seguinte, que o sol brilha para todos e que as pessoas vivam em paz, no mundo que não haja guerra por cor, por raça, por sexo ou por religião, ou porque o outro tem uma espinha no nariz. Independente da fé ou da religião de qualquer um,
que sempre respeita o espaço do outro. É isso daí que eu desejo para as pessoas. E que o Olodumare, Deus, Olorum, Zambi, que nos traga paz para o mundo, porque é isso que está precisando. É amor, né? Quando eu falo a palavra amor universal. Nós do projeto parabenizamos e agradecemos muito pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado.